salve, muito boa noite. E é de política que vamos falar mais uma vez aqui no Frente a Frente. Você sabe que é da política que será definido o valor do seu aluguel, da sua comida e também da sua educação. Esta foi uma semana de bastidores aqui em Brasília. O Congresso Nacional ficou muito dividido. Metade achou que o enforcamento da semana teria que ser nos 2 primeiros dias e outra metade achou que o enforcamento teria que ser nos 2 últimos dias, né? E aí o que aconteceu? Como não há meio quórum, ficou sem quórum no Congresso Nacional. Mas os bastidores continuaram, uma efervescência na tentativa de se fazer a reforma ministerial. Hoje aqui no Frente a Frente está o ministro da Educação, José Mendonça Filho. Mendonça Filho, ministro, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Prazer meu, Zé Maria, retornar aqui à Rede Vida e compartilhar com vocês um momento aí de bom papo, de boas discussões em torno de política e também educação, que é a área que eu comando hoje no Ministério do presidente Temer. Pois é, e nesta mesa redonda será mesmo uma boa conversa a minha parceira Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite para você. O ministro Mendonça Filho começou cedo na política. Ele foi deputado federal, ele é deputado federal desde 95, foi vice-governador de Pernambuco, governador de Pernambuco e hoje está aqui na missão de comandar a educação no país. Ele foi agora, ele que liderou aí essa questão do Enem, acompanhou bem de pertinho o Enem de 2017, que, ministro, pelo que a gente pôde perceber, não teve tantos problemas como no passado. Felizmente, Denise, eu diria que foi o Enem mais tranquilo dos últimos anos. A gente pode garantir que o Enem hoje é um exame nacional que tem um nível de segurança muito expressivo, mecanismos que foram sendo adotados a cada Enem, cada aplicação de Enem, fizeram com que o Enem tivesse um padrão de segurança dos mais elevados do mundo, né? Detector de metal, detector de ponto eletrônico, todo esse tipo de equipamento utilizado, um esquema de prevenção utilizando o apoio das polícias nos estados, civis e militares, e ao mesmo tempo também uma atuação muito vigorosa por parte da Polícia Federal, num planejamento articulado com o Ministério da Educação e INEP, proporcionam justamente que a gente tenha hoje um Enem muito tranquilo. Agora, ministro, nós tivemos alguns problemas, por exemplo, teve estados em que houve falta de luz na hora da prova. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas? E a abstenção, a impressão que se tem, 32% no segundo dia. Isso não é muito alto? A abstenção, ela bateu mais ou menos um patamar histórico, que se situa na casa dos 30%. No primeiro dia de aplicação da prova, ela foi de 29,8%. E na segunda aplicação, no segundo domingo, de 32%. Então, ela basicamente repetiu o padrão de outros Enems ao longo dos últimos anos. Ocorre que ainda é uma abstenção elevada. A gente adotou, a partir desse ano, alguns critérios, inclusive para a questão de acessar a chamada gratuidade, para evitar um número tão elevado de abstenções como ocorreu nesse ano de 2017. Para você ter uma ideia, uma prova, uma aplicação, ela custa por aluno, por estudante, algo como R$ 87,00. Ou seja, quando alguém se inscreve para o Enem e não comparece, a rigor ele está desperdiçando R$ 87,00 do contribuinte brasileiro. E a gente adotou o critério de que, se porventura não houver uma justificativa plausível para quem obteve gratuidade, ele não terá a gratuidade no ano subsequente, se ele se inscrever novamente para o Enem, para evitar justamente esse nível de desperdício que se verifica em anos anteriores e que se verificou nesse ano de 2017. Ministro, eu e nós aqui somos do tempo do vestibular, né? Foi muito criticado e tal, e apareceu o Enem. O senhor acha que o Enem é mais eficiente, mais justo do que os antigos vestibulares? O Enem ele tem como, vamos assim, propósito maior
unificar vamos assim, a porta de entrada nas universidades públicas e privadas também do Brasil. De que forma? As universidades públicas que estão conectadas no chamado SISU, que é um sistema unificado que habilita estudantes ao ingresso em universidades federais e até universidades estaduais, e ao mesmo tempo também a nota do Enem, ela serve como base de classificação para estudantes que estudam ou que pretendem estudar em universidades ou faculdades privadas, se utilizarem de políticas públicas relevantes como o ProUni, que garante bolsas integrais ou parciais, ou o FIES, que é outro programa importante que garante financiamento estudantil. Há uma tecnologia na aplicação das provas, né? Qualquer prova do Enem, ela mede exatamente o mesmo nível de conhecimento do aluno. Exatamente, é a chamada TRI, que é a teoria de resposta sobre o item, que possibilita que uma prova ela tenha o mesmo padrão de dificuldade da outra. Então, tanto é que o ano passado, quando nós tivemos problemas de invasões de escolas e universidades, e cerca de 300 mil alunos ficaram sem que pudessem se submeter à aplicação do Enem em 2016, nós realizamos uma segunda prova, uma segunda aplicação para esses alunos e essa segunda aplicação obedeceu justamente essa mesma lógica. E neste ano de 2017, a grande aplicação atendeu a cerca de 4 milhões e 700 mil alunos no primeiro domingo e 4 milhões e meio de alunos no segundo domingo. Uma logística muito grande. Uma logística enorme, 1.700 municípios. Um dos maiores testes do mundo. 600 mil pessoas, de certo modo, integradas e trabalhando para a aplicação do Enem. Então, é realmente uma coisa gigantesca. E a gente pode realizar, como nós vamos fazer, uma segunda aplicação no dia 12 de dezembro para detentos, aquelas pessoas privadas de liberdade. E para essa aplicação do dia 12, os que não puderam, por um motivo extraordinário, luz, qualquer coisa assim, falta também de vão luz, poder fazer a prova. Participar da aplicação regular do Enem, poderão fazer o Enem nessa segunda data, no caso, dia 12 de dezembro de 2017. Agora, ministro, outro assunto importante desse Enem foi o tema da redação. Chegou a parar na justiça porque se tratava de direitos humanos e quem fosse contra, fizesse a redação contra os direitos humanos ia levar 0 na prova. Como é que foi isso? O senhor acha que é válido? Ou seja, a decisão da justiça acabou por liberar a correção acadêmica da prova, né? Como é que ficou isso? Essa é uma discussão bastante polêmica e difícil de você ter uma afirmação categórica com relação a ela, porque ela se divide em 2 pressupostos constitucionais que são base de qualquer democracia. De um lado, a liberdade de expressão, que é sempre assegurada a qualquer cidadão. E de outra parte, a questão do respeito aos direitos humanos. Então, equilibrar a interpretação de um texto, tendo como base que possamos assegurar a liberdade de expressão e, de outra parte, o respeito aos direitos humanos, é sempre algo complexo. Entendeu o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, de que não era legal que se pudesse podar a liberdade de expressão em nome do respeito aos direitos humanos. E essa ação chegou até o Supremo Tribunal Federal. E numa apreciação individual, ou seja, monocrática da presidente Carmen Lúcia, ela entendeu de que, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de constitucionalidade, deveria se respeitar o princípio consagrado na Constituição da liberdade de expressão. E com relação especificamente à questão do respeito aos direitos humanos, ficou preservada a possibilidade de que o 5º componente da avaliação global da redação, da prova de redação, ele poderia ter nota zerada, ou seja, 20% da nota ela poderia ser zerada. Num total de 0 a 10, no máximo, um candidato poderia obter 8 de nota máxima se desrespeitasse esse componente de número 5º. Então, foi esse o entendimento que prevaleceu e o INEP, naturalmente... Havia muitos casos, ministro?
Não, são pouquíssimos casos. Se você levar em consideração o que ocorreu na aplicação do Enem no ano passado, cerca de 4 ou 5 mil casos, num horizonte de quase 6 milhões ou em torno de 6 milhões de provas aplicadas. Então, é muito pouco expressivo. Eram atentados diretos, grosseiros? De todo tipo. Eu na verdade, eu não participo de uma avaliação específica e a banca ela é contratada com um padrão de avaliação que cabe a ela analisar esses aspectos. Mas eu creio, sinceramente, que o mais importante é que a gente pudesse assegurar a chamada segurança jurídica para os jovens brasileiros e para aqueles que se submetem à aplicação do Enem. Então, foi esse o princípio que nos fez prontamente acatar, e não teria outro caminho, a decisão do Supremo Tribunal Federal e tranquilizar todos os estudantes para que eles pudessem se submeter à aplicação da prova, inclusive de redação, levando como pressuposto os parâmetros definidos pelo STF. Já na sua gestão também, o Enem deixou de ser parâmetro, né, para garantir o registro do ensino fundamental. Na verdade, a certificação do ensino médio. Do ensino médio. Nós separamos porque até o Enem 2016, você poderia utilizar o Enem como base de certificação de conclusão do ensino médio. Um certo nível, né? Eu não me lembro exatamente. Uma certa pontuação. Só que o Enem não é um exame definido do ponto de vista... Avaliação de conteúdo. Avaliação de conteúdo de conclusão do ensino médio. Então, por recomendação até do próprio INEP, que é o órgão responsável pela coordenação e execução da aplicação do Enem, nós chegamos à decisão de separar para um exame específico, que é o INSEJA, que está sendo aplicado agora no próximo domingo, dia 19, e que tem como lógica justamente a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do nível médio. E aí, um jovem, um adulto que, porventura, queira buscar essa certificação, poderá fazê-la através do INSEJA. Mas, ministro, e no caso desses alunos de segundo ano do ensino médio, nós temos muitos estudantes do segundo ano que fazem a prova do Enem e, de repente, passa para ir para uma universidade e aí fica naquela, não pode porque não tem o ensino médio completo. Como é que fica o caso desses alunos? É possível recorrer? Eles recorrem geralmente à justiça? Como é que o MEC trabalha essa situação? O recurso à justiça ele só se dá tendo como base a obtenção da certificação de conclusão do ensino médio. Então, ele só é possível se, porventura, você conseguir a conclusão com certificação de um órgão certificador. Fora disso, a justiça não reconhece. Existem casos que, na verdade, alguns estudantes que completaram o segundo ano, eles, tendo passado para uma universidade, tendo obtido, consequentemente, uma boa nota no Enem, eles podem buscar na justiça, ou buscam na justiça, esse reconhecimento depois de cumprida a etapa da certificação de conclusão do ensino médio. Agora, ministro, um dos maiores projetos assim, na área de educação dos anos próximos aí foi o FIES. O FIES possibilitou que várias pessoas que não tinham condições antes, né, se matriculassem numa universidade. O senhor chegou, né, viu, descobriu erros ali no FIES, adequou, que era muito caro, era visivelmente difícil de ser levado, né? Não teria condições, e houve mudanças. Recentemente, a Câmara aprovou um projeto do Alex Canzian, né, fazendo algumas mudanças no FIES. Qual é, ministro, o futuro do FIES? Primeiro, é um futuro da sustentabilidade, porque o FIES antigo, que nós tínhamos buraco até sem aqui, fim. um saco sem fundo, porque ele acumulou, para se ter uma muito ideia... bom, mas impossível de ser. A lógica, o programa em si, ele é válido. Na verdade, o financiamento estudantil para acessar a universidade, ele não nasceu no governo anterior, nasceu ainda no governo Fernando Henrique, e governos até anteriores, o chamado crédito estudantil. E que ele foi ampliado gradualmente. Pesaro, quem presidiu pela primeira vez, ele é Perazzo. deputado não. Pesaro. Floriano Ele é hoje deputado federal, secretário de São Paulo, deputado federal e secretário. Então, ele teve um crescimento ao longo dos anos, depois se transformou em FIES, que é uma política pública importante, as grandes e importantes nações do mundo, elas praticam
o acesso ao crédito estudantil, só que ele precisa ter equilíbrio, porque do contrário a conta recai sobre o contribuinte. Então acumulou um passivo global, um rombo total de 32 bilhões de reais, nós buscamos o saneamento, há agora uma solidariedade entre o estudante que pode estar inadimplente e a própria universidade, que vai ter que aportar mais para o fundo garantidor. Antes era só obrigação do Tesouro Nacional e passa agora a ser algo compartilhado com faculdades privadas e universidades privadas, fazendo com que o risco seja também não só do governo, do Tesouro Nacional, mas também das faculdades. Os anteriores não mudam. No caso dos anteriores, já consagrados e já feitos, não muda. E, ao mesmo tempo, a gente vai assegurar 300 mil vagas para 2018, sendo 100 mil vagas com juros zero, o que é realmente uma política... Os mais carentes, né? Os mais carentes. E a entrada também, antes não existia. O FIES antigo ele tinha uma taxa de juros de 6,5%, para até 3 salários mínimos per capita. Agora terá juros zero, até 3 salários mínimos. E para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, nós teremos uma política em média de juros da ordem de 3% ao ano, o que se mostra algo muito mais atrativo do que o FIES atual e com, eu digo, estabilidade do ponto de vista de atendimento à população. E ainda tem aquela questão que para entrar só começa a pagar depois que começar a trabalhar? O FIES antigo ele tinha uma regra de uma carência pré-estabelecida de 18 meses, agora a carência será variável. O estudante ele só começará a pagar o financiamento depois que ele iniciar, por exemplo, um trabalho e tendo uma limitação do comprometimento da sua renda. Então, ou ele tem um trabalho por conta própria, um empreendedor, pequeno empreendedor individual, ou ele é empregado de alguma empresa e aí ele começa a pagar. Ele pode passar 2, 3 anos sem pagar e só iniciará a fase de amortização do FIES a partir do instante que ele tenha renda para bancar essa amortização. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltamos em 2 minutos, hoje na nossa conversa com o ministro da Educação, Mendonça Filho. E lembramos a você que o programa de hoje é gravado. Mas se ainda assim você quiser mandar as suas perguntas para o meu Twitter ou Twitter de José Maria Trindade, nós repassaremos a assessoria do ministro. Voltamos em 2 minutos.